Olá pessoal, tudo bom com você? Espero que você esteja bem. Meu nome é Janete Criselli, eu sou psicóloga e hipnoterapeuta clínica e a gente vai comentar um pouquinho sobre esse próximo vídeo aqui. Ontem uma pessoa me chamou para dizer assim: você está errada. Pai é quem cria, pai é quem educa, pai é quem dá sustento, pai é aquela pessoa que está do seu lado. E eu disse a ela: não, isso é pai de destino, pai de coração, pai adotivo. E do meu ponto de vista psicológico, a gente vai falar um pouquinho sobre esse comentário desse dueto. Pais biológicos, pais fraternais, pais de coração, adotivos, seja lá como você queira nomear. Essas pessoas, elas são essenciais na vida do indivíduo, do sujeito, que perde o contato com os pais biológicos, que é exatamente o que os pais de destino, como ela cita, ela dá referência sobre isso. Porém, é extremamente importante quando a gente pensa sobre os valores morais, valores sociais e os valores fraternais que essa criança ela precisa naquele momento. E em 1930, na obra de Freud, O Mal das Civilizações, ele traz que a maior necessidade de uma criança é exatamente aquele momento em que ela precisa da representação paterna e fraternal dos pais. Aquele vínculo, ele precisa exatamente ser linkado com a criança para não gerar prejuízos maiores na vida adulta. Então, quando nós falamos exatamente a importância dessas referências, pai, mãe, responsável, aquela pessoa que está ali todos os dias dando e gerando emoções, repassando valores morais, valores, enfim, familiares, que é super importante para o desenvolvimento dessa criança, a gente está falando em vínculos. Então, se eu crio um vínculo com aquela criança, logo, essa criança ela vai ter alguma emoção, vai ter alguma aproximação comigo. E se o pai biológico ele não está presente naquele momento, logo, essa representatividade, essa figura, ela não pode ser chamada de pai. Mas nós estamos falando de um ponto de vista subjetivo e emocional. Possivelmente o sujeito não tem uma grande aceitação para receber de braços abertos a priori um pai biológico que se ausentou a vida inteira e de repente chega de braços abertos falando: olha, sou seu pai, tudo bem? Tamo junto. Não vai haver esse vínculo afetivo. Então, o fato de você ter essa ideia não é o fato de você sentir ou vivenciar isso. Então, às vezes a gente prejulga o comportamento do outro, prejulga de uma parte coerente, partindo de uma teoria, mas o fato é que o outro sente algo sobre aquela pessoa e deve ser dessensibilizado até que ele compreenda que um pai biológico nunca vai substituir um pai de criação, um pai, enfim, um pai que está ali representando todos os dias. E partindo agora de uma outra ótica, eu como adotada vou falar o seguinte: o meu pai, a minha mãe biológica, são personagens de uma história que eu não sei, não faço ideia, mas que meus pais de criação, que são meus pais de verdade, são pessoas que realmente são a representatividade da minha vida, que são importantes. Foram através deles que eu tenho os meus valores, eu tenho as minhas crenças, eu tenho uma família, eu tenho alguém com quem contar. Então, essas pessoas sim são os meus pais. Nós não estamos falando de uma ótica biológica ou talvez de uma fala genética. Nós estamos falando de um vínculo que é muito mais forte do que qualquer genética que possa estar ligando uma pessoa a outra. Então, do meu ponto de vista pessoal, eu falo e discordo da colega, mas ao mesmo tempo todos nós temos pontos de vida e de leitura e de subjetividade distintos. Então, logo, a representatividade de cada personagem que você tem ao seu lado tem um significado e uma significância diferente, não é mesmo? Então, o fato é que pais biológicos às vezes não têm aquela representatividade emocional e aquele vínculo que faz tanta diferença na vida de alguém que foi adotado.
E é sobre isso, né? Sobre você entender que as melhores pessoas estão com você ali, que te deram educação, que te deram saúde, que te forneceram alimento, que te deram um teto, te deram alimentação, e é sobre isso. Trazer uma fala com propriedade sobre algo nesse sentido é você ter vivenciado o fato de que você é ou não adotado. Se você não foi adotado, então provavelmente você não tem ideia de como aquela pessoa se sente ou do que as questões confusas, enfim, que ela já passou na vida dela. Então, é isso. Se você tem propriedade para falar, fale. Se você não tem, converse com pessoas que foram adotadas, anote, faça uma entrevista quantitativa e perceba que até as nossas próprias respostas, elas podem ser mutáveis, elas podem mudar. A gente pode ampliar nossa zona de conhecimento e entender que empatia também faz parte desse processo onde a gente vai entender que a significação de um pai, de uma mãe, muito maior do que um simples gene, uma genética. E é isso. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, porque para mim fez. E se você é adotado, se você é adotada, se você não é, as melhores pessoas estão com você. É o seu pai e a sua mãe, independente se você é adotado ou não. Você tem referências maravilhosas e é sobre isso. Apenas agradeça e cheiro!